No vídeo de hoje você vai ver uma conversa que eu, Thiago, tive com o Mazilo, aqui do nosso time do Clube do Valor, sobre processos. Você que é empreendedor ou está querendo empreender, sabe a importância dos processos na tua empresa? Você sabe como analisar os resultados da tua empresa? Se os teus processos estão funcionando ou não? Pois então, no vídeo de hoje você vai aprender justamente isso. Como fazer a gestão dos processos da tua empresa. Se você acha esse assunto interessante, então acompanhe a gente até o final desse vídeo. Aproveito para te pedir para dar um like no vídeo, te inscrever no canal e deixar um comentário aqui pra gente. Vamos lá? Bem-vindo ao clube! Fala pessoal, bem-vindo a mais um Tranquilidade Financeira, voz diferente por aqui. Hoje não temos o Ramiro, hoje estou aqui com o Thiagão para gravarmos um podcast super especial para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é César Mazilo, eu cuido do time de marketing aqui do Clube do Valor e agora eu vou passar a bola para o Thiago para ele apresentar sobre o que vamos falar hoje. Fala Mazilo, bem pessoal, meu nome é Thiago, vocês já devem ter me ouvido por aqui. Mazilo, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre uma dificuldade aqui que a gente enfrenta no Clube do Valor, que eu acho que é totalmente normal, né? É totalmente razoável a gente passar por isso, que é processos. Toda vez que a gente vai começar algo novo aqui na empresa, a gente tem essa vamos botar assim, está na nossa cultura de seguir processos e criar novos processos. Trazendo aí um pouco do teu background aí de engenheiro de produção, qual que é a importância da criação de processos para uma empresa? Vamos lá, Thiago. É um assunto bem legal esse de comentar, porque literalmente foram 5 anos da minha vida, enquanto eu estava na faculdade estudando isso. 5 árduos anos. Normalmente o pessoal pensa em engenharia de produção, o que vocês produzem? Na verdade, o que vocês processam? Porque é processo o tempo inteiro, buscar otimizar, buscar melhorar como as coisas são feitas, que é justamente pensar sobre essa lógica de processo. Então, antes de responder a tua pergunta, explicando um pouquinho vamos dizer, do jeito mais macro, do jeito mais simples possível, o que é um processo. Tu tem uma entrada de alguma coisa, pode ser uma matéria-prima, pode ser conhecimento, pode ser um item, qualquer coisa. Tá? Uma sequência de atividades, que é o processo em si, para ter uma saída, que é o teu objetivo, que é o resultado que tu busca. Então, qual é a importância de ter processos? Tudo que eu quero medir, sempre que eu quiser melhorar alguma coisa, eu preciso saber como aquela coisa é feita. Sim. Senão eu não consigo nem começar a como melhorar ela. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a idear, a gente é muito bom de ter ideias e já às vezes já começa executando e a gente não pensa como sequenciar aquele negócio e toda vez sai diferente. Então, principalmente para quem eventualmente trabalha com produção de itens artesanais ou com produção de alimentos, qualquer coisa assim, isso é muito comum. Se você não segue uma receita, você não compra sempre os mesmos ingredientes, faz sempre da mesma forma, as coisas saem de um jeito diferente. Então vamos botar assim que o processo ele traz um padrão de qualidade, né? O processo ele traz um padrão de qualidade, justamente ele traz principalmente um referencial. Então, eu sei que se eu sempre fizer as coisas dessa mesma forma, o resultado esperado vai ser sempre igual ou então muito parecido. Tá? Tem alguns casos que não tem como tu garantir exatamente a mesma coisa pela entrada. Então, vai trabalhar, sei lá, fazer um suco, coisa mais simples. Vou pegar e vou espremer laranja para sair um suco. É sempre da mesma forma que tu faz, mas às vezes o resultado é diferente porque a laranja tem um gosto diferente. Tem um gosto diferente, claro. E eu acho que naturalmente isso aí, o processo também ele te ajuda a eliminar algumas pequenas decisões, né? Então, por exemplo, se tu tem algo... Por que eu digo isso, né? Porque pequenas decisões, elas deixam o processo mais moroso e fogem e tiram do padrão de qualidade, né? Isso é um ponto bem interessante de comentar, porque muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, aconteceu tal situação, uma situação hipotética, tá? O que eu faço? E se tu não tem um guia, vamos dizer assim, um processo bem determinado para isso, pode ser que até tu tome decisões diferentes. Então isso é muito comum em empresas que têm um volume muito grande de pessoas atendendo. E se tu não tem um processo muito claro de atendimento, cliente A teve tal situação, pediu um reembolso e ganhou o reembolso. Aí o cliente B teve a mesma situação, pediu o reembolso e o atendente não deu o reembolso para ele porque achou que não tinha que dar, que não existia um processo para isso. Aí tu tem clientes com outputs diferentes quando deveria, na verdade, ser sempre o mesmo, ser um padrão, porque isso pode prejudicar bastante a empresa. É a forma como a empresa se comunica e tudo, como é que ela lida com tudo isso. Beleza. Exatamente. E me diz uma coisa, tem algum tipo de atividade, algum tipo de situação assim que eu tenho que vamos botar assim, é muito positivo eu seguir um processo e tem alguma atividade que tu acha que não é válido seguir um processo? Eu não conheço ainda atividades que não sejam válidas seguir processo. Tá? A própria inovação, existem processos para inovar.
Tá? Não é aquela coisa assim, é bem importante deixar claro, né? Vou sentar agora e vou ser inovador e vou inovar, vou ter ideias. Sim, não é assim. Mas existe um processo que tu te alimenta com muita necessidade de mercado, observando padrões, observando teus clientes, conversando com teus clientes, e isso permite que dentro da tua cabeça, conversando com teu time, fazendo até sequências de processos, propriamente falando, onde tu consegue construir novas sugestões, construir novas ideias, e tu tem a inovação dentro de um processo. E aí tem lugares que é imprescindível tu seguir processos. Então, qualquer coisa que haja algum risco inerente, então, bombeiros, questões médicas, claro. Isso tu tem que seguir um processo, existe um procedimento que tu tem que fazer exatamente passo a passo da forma que tá, ou então tu tá colocando as pessoas em risco. Vamos dar um exemplo bem extremo assim, pular de paraquedas. Sim. É uma coisa assim, se tu fizer errado, tu cai e tu morre. É simples assim. Sim. Então tem que seguir exatamente existe um processo para a pessoa, ou para o instrutor no caso, guardar o paraquedas, amarrar, cuidar tudo, fazer todos os checklists, os processos normalmente são muito acompanhados de checklist. Então listas para tu saber se tu fez todas as etapas certinho, para poder pular em segurança. Sim, vou botar assim, esses dados normalmente para determinação de qual passo a passo, eles têm um cunho estatístico, né? Normalmente a gente segue um processo com base em alguma estatística. Então, se segue esse caminho, porque na maioria das vezes... Isso dá certo. Isso dá certo. Então... Isso é uma coisa também, tem muita gente que trabalha sozinho, que faz tudo, aquela expressão que a gente faz, eu sei de cabeça. Né? E às vezes vai passar assim e propriamente quando vai fazer, às vezes esquece alguma coisa, porque tá tão natural, no automático que às vezes passou alguma coisa, a coisa não estava ali naquele lugar e passou, e pode dar uma impressão ruim, uma saída ruim, um resultado ruim, independente da atividade, né? Então, ter a documentação de como que eu vou fazer o passo a passo, como que é meu modus operandi, vamos dizer assim, para fazer cada uma das minhas atividades, isso facilita muito, porque tu tira aquela complexidade de ter que pensar. Tu foca o teu penso em como melhorar o processo, não em como fazer as coisas. Então tem essa mudança de, ao invés de eu estar pensando que botão eu aperto, eu estou pensando se faz sentido apertar aquele botão, ou se apertar outro botão vai dar um resultado melhor no final. Melhor, claro. E assim, Mazilo, como é que eu sei se esse meu processo não está engessando a minha atividade, né? Tem algum tamanho de atividade assim para eu julgar até aqui? Realmente não é necessário criar um processo. Por exemplo, uma pessoa que está empreendendo, que está com uma empresa nova. Como é que ela sabe, essa atividade eu não preciso de um processo, essa eu preciso? Porque assim, claro, tu comentou aí que tu não vê uma situação que não caiba um processo, mas, claro, vou pegar um exemplo bem banal aqui, né? Vou montar minha árvore de Natal. Eu não preciso... Eu boto as luzinhas ou as bolinhas? Exato. Isso aí não precisa de um processo para ser feito isso. Tem algum critério para determinar isso? O critério principal vai ser a complexidade de entrega, vamos dizer assim. Sim, então, beleza. Se eu atingir aquele resultado é uma coisa simples e que daqui a pouco a ordem dos fatores não altera o produto final, eu posso ter um guia. Não precisa ser um processo bem, vamos dizer assim, totalmente engessado, que tem que ser feito daquela forma. O guia sempre vai te ajudar a garantir que tudo seja feito. Tá? O maior problema de não ter processos é tu esquecer alguma coisa. Sim, não é nem tu fazer na ordem errada. É tu esquecer de alguma coisa que seja importante e daqui a pouco, sei lá, o carro sai sem uma determinada peça e não funciona. Beleza. Então, e para determinar assim, se tu está engessando muito ou não, tu tem que pensar se tu está passando a maior parte do teu tempo olhando o teu processo e garantindo que as coisas estão sendo feitas e documentando coisas, ou de fato executando. Tem que ter um equilíbrio muito grande aqui. Nem tanto só planejamento, nem tanto só execução. Claro. Então um guia, vamos botar assim, numa situação dessa em que um guia basta, como se eu tivesse um lembrete, né? Uma série de lembretes do que é importante considerar para aquela atividade. Exatamente. Até é bem interessante falar de processos e juntar com a prática de hábitos. Então tem livros muito bons sobre construções de hábitos. Como... Isso aí é uma coisa que eu quero chegar lá ainda. Mas sempre antecipo das perguntas, né? Mas a gente vai chegar lá. Um pouco antes, assim, eu penso muito naquela pessoa que está empreendendo, está começando um negócio, ou já tem um negócio próprio e está sempre querendo melhorar, né? Qual que é a maior dificuldade, Mazilo, para se criar um processo, né? Porque a gente sabe que tem muitas empresas que tocam as coisas assim de um jeito bem, como tu disse, ao natural, como as pessoas sempre fizeram, elas fazem assim, mas elas também às vezes nem sabem por que fazem assim.
qual que é a maior dificuldade que tu vê para se criar um processo? Tá, eu vou te responder duas vezes, tá, essa pergunta. Uma focando em empresas menores, para quem está começando, e outra focando em empresas maiores. Eu vejo as dificuldades diferentes. Tá? Beleza. Eu acho que a dificuldade para quem está começando é realmente parar para conseguir botar em etapas o que é o processo. Porque às vezes tu faz tão no automático e tu faz tanta coisa. Quem está empreendendo, sei lá, a pessoa é responsável por postar no Instagram, atender o cliente, entregar o produto e ainda cuidar das finanças da empresa. É uma maluquice. Né? E é super normal, é assim mesmo que começa. Então tu parar para conseguir dizer, não, tá, como é que eu faço isso realmente passo a passo? Que agora eu contratei um analista financeiro e vou ter que passar os processos financeiros para ele. Então, é realmente conseguir parar e tirar dentro de todas as distrações de tudo que tu faz, exatamente só aquela etapa. Só aquela função, aquilo que tu... Vamos botar assim, vamos pensar que o ato de criar um processo está em como eu transmito meu conhecimento para uma outra pessoa. Pode ser visto assim? Pode ser visto dessa forma, porque assim, tem aquela questão de teorias de aprendizado que 95% das pessoas aprendem melhor e ensinam outra pessoa. Sim, então, beleza. Assim, se tu conseguir ensinar outra pessoa, muito possivelmente tu conseguiu montar o teu processo. Sim, tá? Beleza. Mas eu acho que o grande desafio, voltando ali, além de parar o tempo para fazer, é saber quais são os resultados esperados. Tá? Sim, porque beleza. Assim, eu não preciso de um processo se eu não tenho um resultado. E esse resultado pode ser um cliente satisfeito, pode ser um produto na rua, pode ser um vídeo postado no YouTube, ele pode ter tamanhos dos mais diversos possíveis. Sim. Então é importante saber o que a minha empresa faz, o que é chave para eu fazer dentro da minha empresa, dentro de cada uma das áreas, para eu conseguir, então, sequenciar o passo a passo para eu fazer aquilo. Mas eu preciso ter o fim. Sim, então vou botar o desafio é eu enxergar o fim daquela tarefa. Se eu vejo que, por exemplo, na minha empresa, um ponto fundamental é, por exemplo, o fluxo de caixa. Então eu crio um processo que o final daquilo vai ser o fluxo de caixa da minha empresa. Fluxo de caixa entregue de uma determinada forma que gere uma determinada melhoria. Sim. O processo não é tarefa. Tarefa é o que está dentro do processo. Entendi. Senão a gente acaba indo no muito Sim, claro, micro. é bom deixar isso claro. Tá. Exatamente. Tá. E aí te respondendo a segunda parte, para empresas maiores. Aí quando a empresa começa a crescer e aí a pessoa que antes fazia 4, 5 coisas, agora tem 4, 5 pessoas, cada uma que faz uma coisa. E aí a grande dificuldade é saber exatamente como que o processo, vamos dizer assim, se comunica entre as mais diversas áreas. Como que ele passa daqui a pouco do financeiro para o comercial, do comercial para a produção, da produção para o marketing, como essas coisas se comunicam e quem é o responsável por fazer cada coisa. E como que eu tenho que entregar cada um daqueles subprodutos, vamos dizer assim, para o processo seguir e para chegar na ponta. Tem um processo para fazer isso. E é muito engraçado porque a gente como consumidor, certamente a gente já teve alguma ligação para alguma empresa onde a gente foi refém, vamos dizer assim, foi vítima de um processo, da processualização engessada. A tu liga e diz, eu tô com um problema assim. Ah, senhor, isso aqui é com o time de tal coisa. Só que assim, o que o cliente enxerga? É o resultado do processo. Não me interessa se está passando pelo time A, pelo time de marketing, pelo time de atendimento, pelo time de, segurança da informação. Me interessa eu estar sendo bem atendido. Claro. E normalmente as empresas têm dificuldade justamente disso. Elas não colocam o resultado como a coisa mais importante do processo. Tipo, o cliente satisfeito, o cliente tem essa percepção. E sim, eles transmitem que um processo é o mais importante. Que caixinhas que isso aqui vai passar, porque pessoas, quem tem que aprovar, quem tem que não sei o que, e não se preocupam muitas vezes na ponta. Vamos botar assim, um pouco da burocracia, vamos botar do serviço público atualmente, um pouco assim? Pode-se falar sim. Então, dentro da engenharia de produção, a gente estuda bastante formas da empresa se organizar. Então, quem já leu alguma coisa sobre isso vai se identificar aí, organizações matriciais, organizações funcionais, e o processo é o que, vamos dizer assim, sempre vai perdurar, sempre vai existir e o resultado sempre deveria ser o melhor possível, né? Claro. Só que, com certeza, se a minha empresa se organiza de forma matricial, de forma funcional ou de forma processual, vamos dizer assim, a gente sabe que isso dá diferença lá na ponta. Claro, beleza. E então assim, mas eu acho que a gente já passou bastante aí pela forma de como que eu tiro um processo do planejamento para implementar, né? Então eu identifico, fazendo um resumo aqui, a gente identifica o que a gente faz, quais são os produtos que a gente tem que entregar e naturalmente se cria padrões, né, do que normalmente tu faz para se chegar àquele resultado esperado. Agora, beleza. Falei alguma coisa errada? Não tá falou certo? errado. Eu ia fazer só um adendo que eu acho muito importante quando a gente fala de processo,
que não adianta eu ter o processo bem feito e eu não medir o resultado. Tá. Medir assim, normalmente são duas coisas que se medem isso aí até é que eu justamente o que eu ia te perguntar, exato, porque assim, como é que eu sei, depois que eu vou botar, comecei um processo hoje, tipo, fiz esse brainstorm aí para entender, como é que eu sei a partir do momento que eu estou implementando que as coisas estão indo bem e o que eu tenho que estar atento para ver se realmente está indo bem, né? Perfeito. Bom, aí a resposta-chave são indicadores, tá? E aí eu beleza. tenho indicadores de processo e indicadores de resultado. O que são os indicadores de processo? São aqueles números que me ajudam a medir se o meio do meu processo, ou seja, as etapas do meu processo, elas estão sendo seguidas e se eu tenho algum furo. Sim, tá? beleza. O indicador de resultado é basicamente assim, o que está saindo, meu output, ele está saindo de forma positiva ou de forma negativa. Então, analisar só um ou só outro não te leva meio que a lugar nenhum. Sim, tá? beleza. Porque tu vai ver, tá ruim, mas por que tá ruim? Não sei responder, porque eu não tô medindo o meio. Sim, ou claro. tô medindo o meio, tá super bom, mas tá saindo bem na ponta? Pode estar saindo mal, mas mas eu tô fazendo todo o meio bom. Sim, mas tá fazendo o meio errado. Sim, claro. Tá fazendo as etapas erradas e tá saindo uma coisa completamente errada lá fora, entendeu? Sim. Então, medir essas duas coisas e acompanhar, principalmente como tu decide assim, talvez tu vai me perguntar isso, eu já tô antecipando de novo. Quando é que eu decido mudar o meu processo? Sim. É quando ou o resultado na ponta não tá bom, ou tem algum indicador de meio de processo que eu não consigo melhorar. Então, talvez seja mais indicado eu mudar o meu processo, claro. Ou se daqui a pouco assim, eu estou atingindo um resultado que está dentro do meu esperado. Tá legal, dentro do que eu tinha me planejado. Só que eu quero crescer. Sim. Eu quero ir melhor ainda. Claro. Então talvez eu tenha que mudar o processo para conseguir alcançar um resultado maior do que eu tenho hoje. Claro, beleza. E me diz uma coisa, Mazilo, tu acha que é saudável eu replicar processos de outras empresas na minha? Eu acho que é saudável se inspirar, mas nunca replicar igualmente, porque processo assim... Embora eu seja totalmente descrente que o processo tem que se adaptar às pessoas, e sim o contrário, porque as pessoas mudam, né? Claro, naturalmente. E aí a gente não pode depender do talento específico de uma pessoa, ou daqui a pouco uma pessoa não sabe fazer muito bem tal coisa e eu não faço aquilo porque a pessoa tem alguma restrição. Só que as empresas, elas têm práticas diferentes, elas têm culturas diferentes, elas têm valores diferentes. Sim. Que com certeza impactam a forma como tu faz. Claro, beleza. Então assim, é legal se inspirar, não em um, mas em mais de um. Para ver as diferentes formas que aquilo pode fazer e a partir daquilo eu montar. Tu montar o teu próprio, com base nas características da tua empresa. E aí existem esses dois fluxos. Eu posso me inspirar em vários, montar um e testar, ou eu posso pegar um pronto, já sabendo que eu vou mudar, colocar para teste e ver onde é que está gerando ruído dentro das minhas práticas. Claro, então são duas formas aí possíveis de fazer, uma mais rápida, uma um pouco mais lenta, mas que produzem resultados, se bem feitas, se feitas com um caráter realmente de teste, de medição, muito positivos. Muito positivas, maravilha. E aí, o que você achou dessa conversa? Já está pronto para fazer a gestão dos processos na tua empresa? Se você quiser ter a tua dúvida respondida em um dos episódios do Tranquilidade Financeira, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você mandar a sua dúvida para a gente. Quem sabe ela não é selecionada, que eu, junto com alguém aqui do time do Clube do Valor, vamos responder para você. Então manda lá tua dúvida. Muito obrigado, um forte abraço e até mais!